Existe uma carta escrita há 2000 anos dentro de uma prisão romana. Não uma cela comum, uma masmorra subterrânea, sem janela, sem luz, onde o chão era pedra úmida e o ar cheirava a morte. E o homem que escreveu essa carta não pediu socorro, não reclamou. Ele escreveu palavras que até hoje mudam vidas inteiras. Seu nome era Paulo de Tarso. Mas aqui está o que ninguém te conta. A prisão onde Paulo ficou preso não era um detalhe secundário da história. Era uma das estruturas mais brutais do Império Romano. E a arqueologia encontrou ela, intacta, debaixo de Roma. Pensa no tamanho disso. Um homem acorrentado no subsolo da cidade mais poderosa da terra conhecida, sem advogado, sem data de julgamento, sem garantia nenhuma de sair vivo. O imperador era Nero, o mesmo que incendiou Roma e culpou os cristãos, o mesmo que mandava matar por entretenimento. E Paulo escrevia. Mas antes de entender o que ele escreveu naquele lugar, você precisa entender onde exatamente ele estava. Porque quando os arqueólogos desceram abaixo do nível da rua, no centro de Roma, o que eles encontraram debaixo daquelas pedras vai te deixar sem fala. A história que a maioria das pessoas nunca ouviu começa agora. O cárcere Mamertino. É assim que os romanos chamavam, mas o nome original era Tullianum, e ele existia séculos antes de Paulo chegar lá. Arqueólogos confirmam, a estrutura data do século 7 a.C. Uma câmara escavada diretamente na rocha viva, a apenas 4 metros abaixo da Via Sacra, a rua mais famosa de Roma, a câmara inferior media menos de 7 metros de diâmetro, sem porta, sem escada. O único acesso era um buraco no teto, por onde os prisioneiros eram jogados lá dentro. Para sair, você precisava que alguém te puxasse. E Roma raramente puxava alguém de volta. Lá dentro morreram generais, reis, inimigos do Estado. Jugurta, rei da Numídia, morreu de fome naquele buraco. Vercingetorix, o guerreiro gaulês que desafiou Júlio César, foi estrangulado ali. O Tullianum não era prisão de espera, era câmara de execução disfarçada de prisão. E Paulo ficou preso lá, não por dias, por meses. As escavações realizadas no século XX revelaram exatamente o que os textos antigos descreviam: o piso em rocha, a abertura no teto, a estrutura em 2 níveis. Cada detalhe confirma a narrativa bíblica com precisão arqueológica. Mas há uma descoberta dentro daquelas paredes que os guias turísticos raramente mencionam. Uma descoberta física que levanta uma pergunta impossível sobre como Paulo sobreviveu ao que nenhum outro prisioneiro sobreviveu com a mente intacta. E a resposta está no que ele escreveu de lá dentro. Filipenses 4:11. Aprendi a contentar-me em qualquer estado em que me encontre. Paulo escreveu isso acorrentado. Não foi inspiração de domingo. Foi forjado no escuro, com fome, esperando execução. Os estudiosos chamam as cartas escritas durante a prisão de epístolas do cárcere: Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemon. 4 das cartas mais lidas em 2000 anos de história humana, escritas num buraco de pedra debaixo de Roma. Isso não é detalhe, isso é o centro de tudo. Mas aqui está o dado que transforma a história. Paulo não estava sozinho. Fontes históricas e o próprio texto bíblico indicam que ele tinha companhia. Lucas estava com ele, Aristarco, outros colaboradores que vinham e iam. Num sistema onde prisioneiros morriam de isolamento, Paulo construiu uma rede ativa, recebia visitas, ditava cartas, enviava mensageiros. Como isso era possível no regime de Nero? Historiadores romanos documentaram que prisioneiros aguardando julgamento pelo status de cidadão romano tinham condições diferentes dos condenados comuns. Paulo era cidadão romano por nascimento, e esse único fato legal mudou tudo. Ele não estava na câmara inferior do Tullianum o tempo todo.
Parte de sua prisão foi uma custódia domiciliar guardada, conforme descreve o próprio livro de Atos. 2 tipos de prisão, 2 períodos diferentes, e em ambos ele escreveu. O que Paulo produziu dentro daquelas correntes circula hoje em mais de 3.000 idiomas, mas a pergunta que os pesquisadores fazem há décadas ainda não tem resposta completa. O que aconteceu com ele no fim? A arqueologia pode estar prestes a responder. Em 2006, o Vaticano anunciou uma descoberta embaixo da Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. Um sarcófago de mármore com a inscrição Paulo Apóstolo Mártir. Datação por carbono 14 confirmou restos mortais do século I ao II depois de Cristo. O anúncio foi feito pelo próprio Papa Bento XVI. Isso não é lenda, é ciência forense aplicada à história bíblica. As escavações debaixo do cárcere mamertino continuam até hoje. Em 2016, restaurações na estrutura revelaram novos detalhes arquitetônicos que confirmam o uso da câmara exatamente no período em que Paulo teria sido preso. A cerâmica, os sistemas de drenagem, os níveis estratigráficos, tudo aponta para o século I. E tem mais. A tradição cristã antiga, registrada por Clemente de Roma ainda no século I, descreve Paulo como alguém que chegou ao limite extremo do Ocidente, antes de ser martirizado. Historiadores interpretam isso como a Península Ibérica. Ele foi solto, viajou, voltou para Roma e foi preso uma segunda vez. Foi nessa segunda prisão que escreveu 2 Timóteo, a última carta, com a frase: "O tempo da minha partida está próximo." Ele sabia o que vinha, e o que vem para a arqueologia também está próximo. As escavações no subsolo romano estão apenas começando.